Imaginem a Europa na virada do século XV para o XVI. O Renascimento fervilhava, trazendo consigo um turbilhão de novas ideias e descobertas. O velho continente, ávido pelas especiarias e riquezas do Oriente, ansiava por alternativas às rotas comerciais tradicionais, dominadas pelos mercadores árabes e venezianos. Encontrar um caminho marítimo para as Índias, contornando o continente africano, era uma necessidade cada vez mais urgente. Os portugueses, pioneiros na arte da navegação, enfrentavam o mar aberto em expedições desafiadoras, impulsionados por avanços tecnológicos, como a caravela e a bússola, desvendavam os mistérios do Atlântico. A Escola de Sagres, um centro de estudos náuticos em Portugal, reunia as mentes mais brilhantes da época, consolidando o domínio português nos oceanos. Portugal, um pequeno país banhado pelo Oceano Atlântico, ousava desafiar os limites do mundo conhecido. Sob o comando do infante Dom Henrique, a expansão marítima portuguesa ganhava força e determinação. A conquista de Ceuta, em 1415, marcou o início da saga portuguesa em busca de novas terras e rotas comerciais. A cada nova expedição, os navegadores portugueses desbravavam trechos nunca antes navegados, expandindo os limites do mapa. A costa africana era explorada palmo a palmo, estabelecendo feitorias e postos comerciais. A superação do Cabo Bojador, em 1434, representou um marco na história da navegação, abrindo caminho para a exploração do litoral africano e a descoberta de novas terras. Em 1492, Cristóvão Colombo, navegador genovês a serviço da Espanha, chegava ao continente americano. A descoberta de terras a oeste, inicialmente acreditando ter chegado às Índias, gerou disputas entre Portugal e Espanha. Ambas as nações buscavam garantir seus domínios e riquezas nas terras recém-descobertas. Para solucionar o impasse, foi assinado em 1494 o Tratado de Tordesilhas. Este acordo, mediado pelo Papa Alexandre VI, dividia o mundo não europeu entre as duas potências ibéricas. Uma linha imaginária, a 370 léguas a oeste de Cabo Verde, delimitava as áreas de influência portuguesa e espanhola. As terras a leste pertenceriam a Portugal, enquanto as terras a oeste seriam da Espanha. Em 1500, uma nova expedição portuguesa, liderada por Pedro Álvares Cabral, partia rumo às Índias. A missão consolidar as relações comerciais com o Oriente e garantir o domínio português nas rotas marítimas. A expedição, composta por 13 embarcações e cerca de 1.500 homens, levava consigo produtos para troca, como tecidos, vinho e azeite. Imagine a cena. Após passar pelos Açores e Cabo Verde, a frota de Cabral rumou para sudoeste, afastando-se da costa africana. A estratégia, utilizada por outros navegadores portugueses, visava aproveitar os ventos e correntes marítimas favoráveis. No entanto, um desvio ainda não totalmente esclarecido conduziu a expedição a um destino inesperado, a costa leste da América do Sul. No dia 22 de abril de 1500, após semanas em alto mar, os marinheiros avistaram sinais de terra. A princípio, acreditaram ser apenas um grande monte, mas logo a certeza se confirmou. Uma nova terra surgia no horizonte. Era o dia 22 de abril de 1500, e a frota portuguesa desembarcava em um ponto ainda não definido com precisão, especulando-se entre o sul da Bahia ou o norte do Espírito Santo. A nova terra, batizada inicialmente de Ilha de Vera Cruz, apresentava uma natureza exuberante, com densas florestas, rios caudalosos e um clima tropical. A beleza da paisagem e a diversidade da fauna e flora impressionaram os portugueses, que logo iniciaram a exploração do litoral. Os primeiros contatos com os povos indígenas que habitavam a costa brasileira foram marcados pela curiosidade e, em alguns momentos, pela desconfiança.
Os portugueses, acostumados à cultura europeia, depararam-se com um povo de costumes e crenças distintos. Os indígenas, por sua vez, viam nos estrangeiros seres misteriosos, vindos de além-mar. A comunicação entre portugueses e indígenas se dava por meio de gestos, mímicas e, aos poucos, pela aprendizagem de algumas palavras. Apesar das diferenças culturais, o contato inicial foi relativamente pacífico, com trocas de presentes e demonstrações de cordialidade. Enquanto os portugueses se encantavam com os adornos de penas, a arte plumária e o uso do arco e flecha, os indígenas se admiravam com objetos como espelhos, facas e tecidos. A exuberância da natureza brasileira e a aparente abundância de recursos naturais não passaram despercebidas pelos portugueses. A vastidão da nova terra, coberta por densas florestas tropicais, representava um enorme potencial econômico. Madeiras de lei, plantas medicinais, frutas exóticas, animais silvestres e minerais preciosos eram apenas algumas das riquezas vislumbradas pelos exploradores. Relatos da época descreviam a terra como um verdadeiro paraíso, com clima ameno, solo fértil e rios abundantes em peixes. A fauna, rica e diversificada, incluía animais como onças, araras, tucanos, macacos e uma infinidade de outras espécies. A beleza da natureza e a promessa de riquezas encantavam os portugueses, despertando o desejo de explorar e dominar a nova terra. Após breve permanência na costa brasileira, a expedição de Cabral prosseguiu sua viagem rumo às Índias. No entanto, antes de partir, uma embarcação foi enviada de volta a Portugal, levando consigo notícias da descoberta e amostras das riquezas encontradas na nova terra. A carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da frota, relatava ao rei Dom Manuel I os detalhes da expedição e descrevia a nova terra com entusiasmo. A beleza da paisagem, a riqueza da flora e fauna, a docilidade dos indígenas e a promessa de riquezas como o pau-brasil, madeira de cor avermelhada muito valorizada na Europa, causaram grande impacto na corte portuguesa. A descoberta do Brasil e as notícias sobre a abundância de pau-brasil despertaram o interesse da coroa portuguesa em explorar economicamente a nova terra. O pau-brasil, utilizado na Europa para o tingimento de tecidos e fabricação de móveis de luxo, tornou-se o primeiro produto a ser explorado em larga escala no Brasil. A partir de 1502, expedições exploratórias e comerciais passaram a frequentar a costa brasileira com o objetivo de extrair e comercializar o pau-brasil. A exploração da madeira, inicialmente realizada por meio de escambo com os indígenas, logo se tornou um negócio lucrativo, atraindo aventureiros, comerciantes e colonos para a nova terra. A descoberta do Brasil em 1500 marcou o início de um longo e complexo processo histórico que culminaria na formação da nação brasileira. O encontro entre portugueses e indígenas, culturas tão distintas, deu origem a um povo e a uma cultura singular, marcada pela miscigenação e pela diversidade. A exploração do pau-brasil, seguida pela introdução da cana-de-açúcar e outros ciclos econômicos, moldou a economia e a sociedade brasileira. A colonização portuguesa, com suas instituições, leis, costumes e religião, deixou marcas profundas na cultura, na língua e na identidade do povo brasileiro. Ao longo de mais de 5 séculos, o Brasil trilhou um caminho único, marcado por desafios, conquistas e transformações. Da pequena expedição de Cabral em 1500 à nação multifacetada que se apresenta hoje, o país construiu uma história rica e complexa, fruto do encontro de diferentes povos, culturas e influências. O Brasil de hoje, com sua cultura vibrante, sua gente acolhedora e sua natureza exuberante, é herdeiro de um legado histórico singular. Compreender o passado, desde a descoberta e os primeiros contatos entre portugueses e indígenas,
é essencial para entendermos o presente e construirmos um futuro mais justo e próspero para todos os brasileiros.